A pobreza não começa na falta de dinheiro. Ela começa no dia em que você aceita viver abaixo do que nasceu para ser. A pobreza também é um estado mental. Dói admitir isso, mas a verdade precisa ser dita sem enfeite. Muita gente não permanece na pobreza apenas por falta de oportunidade. Permanece porque foi convencida a pensar pequeno, desejar pouco, aceitar migalhas e chamar isso de destino. E enquanto a mente continua ajoelhada, a vida continua parada. O bolso vazio é só o reflexo de algo que já desabou por dentro há muito tempo. Você pode até ter sido ferido pela escassez, pela humilhação de contar moedas, pela vergonha de não conseguir dar à sua família o que ela merece, pelo medo de olhar para o futuro e enxergar sempre o mesmo cenário. Mas há um ponto em que a dor deixa de ser desculpa e passa a ser chamado. Porque continuar como está também virou uma escolha. Silenciosa, repetida, disfarçada de cansaço, azar, trauma, falta de apoio. Só que no fundo, a pergunta continua queimando. Até quando? A sabedoria antiga já confrontava isso com clareza. Como imagina em sua alma, assim ele é. Essa verdade corta fundo porque revela que a vida externa começa na construção interna. Antes da riqueza tocar sua mão, ela precisa tocar sua mente. Antes da colheita, vem a semente. Antes da mudança de condição, vem a mudança de identidade. Quem se vê derrotado, negocia barato o próprio futuro. Quem se vê incapaz, sabota toda a chance que aparece. Quem se vê indigno, afasta até aquilo que pediu a Deus em oração. E há outro golpe de verdade em Provérbios. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece. Isso não fala apenas de trabalho físico. Fala de postura, fala de disciplina, fala da coragem de fazer o que precisa ser feito quando ninguém aplaude, quando ninguém vê, quando o resultado ainda não chegou. Porque riqueza não nasce primeiro no banco, ela nasce no caráter. Nasce na mente que decide não se vender ao imediatismo, não se render à autocomiseração, não transformar sofrimento em identidade permanente. É aqui que tudo começa a mudar. No instante em que você entende que sua libertação financeira não depende só de ganhar mais, mas de se tornar maior por dentro. Maior que o medo, maior que a desculpa, maior que a mentalidade herdada, maior que a voz que vive repetindo que nada dá certo para você. A virada do ano da sua vida não começa no calendário. Começa no dia em que você para de se enxergar como vítima e passa a se enxergar como responsável. E se essa verdade está mexendo com você, é porque sua consciência reconheceu que já passou da hora de romper. Então, permaneça até o fim dessa jornada, porque cada palavra daqui em diante foi pensada para arrancar você da passividade e reacender uma visão que talvez tenha sido enterrada pela dor. E se no seu coração esta mensagem já começou a despertar algo, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa quebrar a mentalidade da escassez antes que ela destrua mais um ano da própria vida. A decisão que separa quem permanece na escassez de quem muda de vida. A mudança de vida não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando a decisão se torna inegociável. O momento em que alguém olha para a própria realidade e diz com firmeza interior: eu não aceito terminar minha história do jeito que comecei. Essa decisão é silenciosa, mas poderosa. É ela que quebra o ciclo da resignação. É ela que transforma um indivíduo comum em alguém que começa a caminhar em direção a algo maior. A pobreza, muitas vezes, cria um tipo perigoso de anestesia. A pessoa se acostuma com pouco, se acostuma com a luta constante, se acostuma com a falta. Com o tempo, aquilo que deveria provocar revolta saudável passa a parecer normal. E é nesse ponto que muitos perdem anos preciosos, não porque não tenham capacidade, mas porque nunca decidiram de verdade sair da condição em que estão. A sabedoria antiga já alertava sobre isso com uma imagem forte. O preguiçoso diz:
há um leão no caminho. Essa frase revela algo profundo sobre a mente humana. Muitas vezes, o perigo não está no caminho. Ele está na imaginação que cria justificativas para não avançar. O medo vira desculpa, a insegurança vira argumento, a falta de recursos vira sentença final. E assim o tempo passa, enquanto sonhos continuam sendo adiados. Mas quem decide romper com isso passa a olhar para a vida de forma diferente. A pessoa entende que riqueza não é apenas possuir dinheiro, é possuir direção, é possuir disciplina, é possuir visão, é acordar com um propósito claro e agir diariamente, mesmo quando o progresso parece pequeno. Quem toma essa decisão deixa de viver reagindo ao mundo e começa a construir o próprio destino. Há uma verdade poderosa nisso. A mente humana responde à clareza. Quando alguém decide com firmeza o que quer construir, algo começa a mudar por dentro. As ideias aparecem, as oportunidades começam a ser percebidas, a criatividade desperta, a coragem cresce. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque a mente passou a procurar caminhos em vez de desculpas. A sabedoria declara: os planos bem elaborados conduzem à fartura. Isso significa que prosperidade não nasce do acaso. Ela nasce da intenção organizada, nasce da decisão acompanhada de ação consistente. Quem vive sem plano, vive à deriva. Quem vive esperando circunstâncias perfeitas, vive esperando para sempre. Mas quem decide agir com propósito, começa a mover a própria realidade. Talvez você já tenha tentado antes, talvez já tenha falhado, talvez já tenha acreditado e se decepcionado. Isso machuca, mas também revela algo importante. Você ainda está aqui, ainda está respirando, ainda tem tempo, ainda tem mente, ainda tem capacidade de reconstrução. E enquanto isso existir, sua história não está terminada. O que precisa acontecer agora é uma decisão interior clara. Não uma promessa emocional que dura poucos dias, mas uma decisão profunda. Uma decisão que muda hábitos, que muda prioridades, que muda conversas, que muda atitudes diárias. Porque no momento em que alguém decide que não aceitará mais viver limitado pela escassez, a vida começa a responder de outra forma. A jornada não fica fácil, mas passa a ter direção. E quando existe direção, até os passos pequenos começam a construir um futuro completamente diferente. A visão que tira um homem da escassez. A pobreza se alimenta de um inimigo silencioso, a falta de visão. Quando alguém não consegue enxergar um futuro diferente, acaba vivendo preso ao presente que o limita. O corpo trabalha, a mente se cansa, os dias passam, mas nada muda. Não porque não exista potencial, mas porque a mente nunca recebeu uma direção clara para onde ir. Uma vida sem visão se torna repetição. Os mesmos problemas, as mesmas contas apertadas, as mesmas frustrações, o mesmo sentimento de estar sempre correndo atrás e nunca avançando de verdade. E essa repetição lenta vai roubando algo precioso, a esperança de que a realidade pode ser diferente. A sabedoria antiga declara com firmeza: onde não há visão, o povo perece. Essa frase não fala apenas de liderança ou de nações, ela fala da vida pessoal de cada indivíduo. Quando uma pessoa não constrói uma imagem clara do que deseja se tornar, ela acaba sendo conduzida pelas circunstâncias, vive reagindo ao que aparece, vive resolvendo urgências, vive apagando incêndios, mas nunca constrói algo duradouro. A mente humana funciona como um campo fértil. Tudo o que é plantado ali tende a crescer. Se o pensamento constante é de escassez, medo e limitação, essas ideias começam a moldar atitudes. A pessoa passa a agir com receio, evita riscos, diminui seus próprios sonhos. Com o tempo, a vida externa começa a refletir exatamente aquilo que dominava o interior. Mas quando uma visão forte nasce dentro da mente, algo poderoso acontece.
O cérebro começa a trabalhar em favor dessa imagem. As escolhas mudam, as prioridades mudam, o comportamento muda. A pessoa começa a perceber caminhos que antes passavam despercebidos. Por isso, um exercício poderoso precisa acontecer agora. Pegue um momento de silêncio e escreva 10 objetivos claros que você deseja alcançar no curto prazo. Não pense pequeno, pense com coragem. Pense no que realmente mudaria sua vida. Depois de escrever, feche os olhos por alguns instantes e visualize cada um desses objetivos já concluídos. Imagine com riqueza de detalhes. Imagine o sentimento de conquista. Imagine o ambiente ao seu redor. Imagine as pessoas que serão impactadas pela sua transformação. Esse exercício não é fantasia, ele é um treinamento mental. A mente precisa aprender a enxergar o futuro antes que ele se torne realidade. Grandes conquistas sempre começaram primeiro como uma imagem clara dentro da mente de alguém. A outra sabedoria profunda registrada. Entrega ao Senhor as tuas obras e teus planos serão estabelecidos. Isso revela que visão não é apenas desejo humano. Ela também envolve alinhamento espiritual. Quando alguém começa a caminhar com propósito, gratidão e disciplina, algo maior começa a cooperar com esse processo. Por isso, enquanto você visualiza seus objetivos, pratique algo transformador. Agradeça antes mesmo de receber. Agradeça pela mudança que ainda está em construção. Agradeça pela sabedoria que está sendo formada dentro de você. Agradeça pela força que está surgindo para romper com a escassez. Esse tipo de gratidão cria uma mentalidade diferente. Em vez de viver na falta, você começa a viver na expectativa de crescimento. Em vez de focar no que está ausente, você passa a focar no que está sendo construído. A visão correta não ignora as dificuldades. Ela simplesmente se recusa a permitir que elas definam o destino final. E quando alguém começa a enxergar a própria vida dessa forma, a jornada de saída da pobreza deixa de ser um sonho distante e passa a se tornar um caminho real, que começa a ser construído passo após passo. A disciplina que constrói riqueza silenciosamente. A transformação financeira não acontece em momentos de empolgação. Ela acontece nos dias comuns, nas decisões silenciosas que ninguém vê. A diferença entre continuar preso à escassez ou construir prosperidade quase sempre está escondida em hábitos diários. Pequenas escolhas repetidas com consistência possuem um poder que muitos subestimam. A falta de disciplina cobra um preço alto. Ela aparece quando o dinheiro entra e desaparece rapidamente. Aparece quando planos são feitos e abandonados poucos dias depois. Aparece quando o conforto imediato vence o esforço necessário para mudar de vida. A disciplina, por outro lado, constrói algo sólido. Ela não grita, ela não aparece em resultados instantâneos, mas com o tempo, ela transforma completamente o destino de uma pessoa. A sabedoria registrada em Provérbios confronta essa realidade com clareza. Os planos bem elaborados conduzem à fartura, mas a pressa sempre acaba na pobreza. Essa frase revela uma verdade que muitos ignoram. Prosperidade não é fruto de impulsos. Ela nasce da constância, de decisões conscientes, de alguém que aprende a dominar a própria mente e direcionar suas ações com propósito. Muita gente deseja prosperar, mas poucos estão dispostos a desenvolver os hábitos que sustentam a prosperidade. Querem resultados diferentes, mantendo exatamente o mesmo comportamento. Querem crescimento financeiro, enquanto continuam agindo sem planejamento. Querem abundância, enquanto ainda vivem presos ao consumo impulsivo e à falta de organização. Disciplina significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a motivação desaparece. Significa estudar quando ninguém está olhando. Significa controlar gastos quando a tentação de gastar aparece. Significa trabalhar com dedicação, mesmo quando o reconhecimento ainda não chegou.
Provérbios também ensina: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Essa verdade revela algo profundo sobre prosperidade. Antes de grandes recursos chegarem à vida de alguém, é necessário desenvolver caráter suficiente para administrá-los. Sem essa estrutura interior, qualquer ganho financeiro se dissolve rapidamente. Por isso, o processo de mudança exige domínio próprio, exige aprender a dizer não para distrações que roubam tempo, exige aprender a priorizar crescimento em vez de conforto momentâneo. Exige coragem para abandonar hábitos que mantiveram a vida estagnada durante anos. A disciplina também fortalece a mente. Cada vez que você cumpre uma meta diária, sua confiança cresce. Cada vez que você mantém um compromisso consigo mesmo, sua identidade muda. Você deixa de se enxergar como alguém que apenas sonha e começa a se enxergar como alguém que executa. Com o tempo, esses pequenos compromissos se acumulam e aquilo que parecia impossível começa a tomar forma. Novas habilidades aparecem, novas oportunidades surgem, novas portas começam a se abrir. A riqueza verdadeira começa nesse território invisível da disciplina. Antes de tocar suas mãos, ela precisa moldar seu caráter. Antes de aparecer em números, ela precisa se manifestar em hábitos. Quando alguém entende isso e passa a viver com constância, algo extraordinário acontece. A pessoa deixa de depender de sorte ou circunstâncias e começa a construir dia após dia uma realidade completamente diferente daquela que antes parecia impossível de superar. A batalha contra a mente que sabota sua prosperidade. A maior prisão da pobreza não está na carteira vazia. Está na mente que aprendeu a duvidar de si mesma. É ali que muitas derrotas nascem, muito antes de qualquer tentativa real de mudança. Uma voz silenciosa repete diariamente que você não consegue, que não é capaz, que a vida é dura demais para quem nasceu sem vantagem. Essa voz não apareceu do nada. Ela foi construída ao longo dos anos. Comentários negativos, frustrações repetidas, promessas quebradas, comparações dolorosas. Cada experiência foi plantando uma semente de dúvida, e quando a dúvida cresce, ela começa a comandar as decisões. A sabedoria confronta essa realidade com uma advertência poderosa, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que a vida exterior quase sempre segue a direção daquilo que domina o pensamento interior. Quem acredita que nunca vai prosperar, começa a agir de forma limitada. Quem acredita que não merece crescer, passa a rejeitar oportunidades sem perceber. A mente pode se tornar uma aliada poderosa ou um inimigo silencioso. Quando ela está cheia de medo, qualquer risco parece perigoso demais. Quando ela está cheia de insegurança, qualquer desafio parece grande demais. Assim, muitos talentos são enterrados antes mesmo de serem desenvolvidos. Mas quando alguém começa a treinar a mente, algo extraordinário acontece. A pessoa passa a alimentar pensamentos diferentes. Em vez de repetir fracassos passados, começa a focar na construção de um futuro novo. Em vez de imaginar derrota, passa a visualizar conquista. Por isso, o exercício da visualização é tão poderoso. Feche os olhos por alguns instantes todos os dias e se veja vivendo a vida que deseja construir. Veja seus objetivos já alcançados. Veja sua família vivendo com dignidade. Veja sua mente forte, sua postura confiante, suas decisões firmes. Sinta a realidade dessa transformação como se ela já estivesse acontecendo. Enquanto faz isso, pratique algo que muda completamente a energia da mente. Gratidão antecipada. Agradeça antes de possuir. Agradeça antes de ver. Agradeça pela mudança que está sendo construída dentro de você. A sabedoria diz: o coração alegre é bom remédio. Uma mente cheia de gratidão e expectativa positiva se torna mais forte, mais criativa, mais resiliente. Ela começa a perceber oportunidades que antes eram ignoradas. Treinar a mente exige repetição.
Pensamentos novos precisam ser cultivados diariamente. Não basta acreditar por alguns minutos e depois voltar ao mesmo padrão de negatividade. É necessário vigiar aquilo que você permite permanecer dentro da sua mente. A transformação financeira começa quando a mente para de sabotar o próprio crescimento, quando o pensamento deixa de ser inimigo e passa a ser aliado, quando a pessoa decide que não será mais dominada pelas histórias limitantes que ouviu durante a vida. Nesse momento, algo poderoso começa a nascer. A mente passa a trabalhar em favor da prosperidade e não contra ela. E quando isso acontece, as decisões mudam, as atitudes mudam e o caminho para sair da pobreza começa a se tornar cada vez mais real. A responsabilidade que muitos evitam assumir. Enquanto a culpa for sempre de alguém, a mudança nunca começa. Esse é um dos maiores bloqueios que mantém pessoas presas à mesma realidade por anos. Culpar o governo, culpar a família, culpar o passado, culpar a falta de oportunidades. Todas essas coisas podem até ter influenciado sua história, mas nenhuma delas pode continuar governando seu futuro. A verdade é dura, mas libertadora. O momento em que você assume responsabilidade total pela sua vida é o momento em que seu poder começa a crescer. Enquanto a mente permanece apontando culpados, ela continua fraca. Continua esperando que algo externo resolva aquilo que só pode ser transformado por dentro. A sabedoria confronta essa postura com uma advertência clara. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Isso revela que palavras revelam mentalidade. Quem vive repetindo que nada dá certo para si mesmo acaba fortalecendo essa narrativa. Quem declara derrota todos os dias treina a própria mente para aceitar a derrota. Assumir responsabilidade não significa ignorar injustiças ou dificuldades. Significa entender que, independentemente do que aconteceu, a construção do próximo capítulo da sua vida está em suas mãos. Essa mudança de postura altera completamente a forma como você enxerga cada desafio. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo, a mente começa a perguntar, o que posso fazer a partir daqui? Essa pergunta muda tudo. Ela transforma frustração em estratégia. Ela transforma dor em combustível. Ela transforma dificuldade em aprendizado. Provérbios ensina algo poderoso. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Isso mostra que planejamento e ação humana caminham junto com direção espiritual. Quem assume responsabilidade começa a agir com intenção, mas também com humildade para buscar sabedoria maior. A responsabilidade também exige coragem para reconhecer erros. Muitas vezes o dinheiro desapareceu por decisões impulsivas. Muitas vezes oportunidades foram ignoradas por medo. Muitas vezes hábitos ruins sabotaram aquilo que poderia ter prosperado. Reconhecer isso dói, mas também abre a porta para fazer diferente. Quem assume responsabilidade deixa de viver como espectador da própria história. Passa a agir como protagonista. Cada decisão se torna um passo consciente na construção de uma nova realidade. Esse tipo de postura gera respeito interior. A pessoa começa a confiar mais em si mesma. Começa a perceber que possui capacidade de reconstrução. Começa a entender que seu destino não precisa repetir eternamente os mesmos padrões. O momento em que alguém para de transferir culpa e assume o controle da própria vida é um dos pontos mais decisivos na jornada para sair da pobreza. Porque a partir desse instante, a mente deixa de procurar desculpas e começa a procurar caminhos. O poder das palavras que você declara sobre sua vida, aquilo que sai da sua boca, não é apenas som, são sementes. Cada palavra que você repete sobre sua vida está moldando a forma como sua mente enxerga o futuro. Muitas pessoas desejam prosperidade, mas diariamente falam como se a escassez fosse seu destino permanente. Frases aparentemente inocentes carregam um peso enorme.
Nada dá certo para mim. Dinheiro nunca fica na minha mão. Minha vida sempre foi assim. Quando essas palavras são repetidas durante anos, elas deixam de ser apenas comentários. Elas se transformam em crenças profundas que começam a dirigir decisões, atitudes e expectativas. A sabedoria registrada em Provérbios alerta com força. A morte e a vida estão no poder da língua. Essa declaração revela algo impressionante sobre a natureza humana. As palavras que você declara têm poder de fortalecer sua mente ou enfraquecê-la. Elas podem alimentar esperança ou aprofundar a resignação. Uma mente treinada para a prosperidade começa pela forma como se comunica. Não se trata de negar dificuldades, mas de não permitir que a escassez se torne a identidade da sua vida. Existe uma grande diferença entre reconhecer um problema e declarar que ele define quem você é. Quando alguém começa a mudar suas palavras, algo começa a mudar também dentro da mente. A linguagem cria direção mental. Palavras de fé fortalecem a coragem. Palavras de determinação alimentam disciplina. Palavras de gratidão expandem a percepção de oportunidades. Por isso, é essencial desenvolver o hábito de declarar aquilo que você está construindo, mesmo antes de ver os resultados completos. Declare que sua vida está em processo de transformação. Declare que sua mente está se tornando mais forte e disciplinada. Declare que novas oportunidades estão surgindo enquanto você continua se preparando. Provérbios também ensina: do fruto da boca o homem se farta. Essa sabedoria mostra que aquilo que sai da boca acaba influenciando aquilo que se manifesta na vida. Palavras moldam pensamentos, pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam resultados. Existe outro aspecto poderoso nisso. Quando você começa a falar com convicção sobre seus objetivos, sua mente passa a se alinhar com aquilo que foi declarado. As decisões começam a seguir a direção dessas palavras. A postura muda, a confiança cresce. Por isso, vigie aquilo que você permite sair da sua boca. Cada frase que você repete está alimentando uma visão de futuro. Ou está fortalecendo a mentalidade de escassez, ou está fortalecendo a mentalidade de crescimento. Quando alguém decide abandonar a linguagem da derrota e passa a falar com propósito, algo profundo acontece. A mente deixa de ser um campo dominado por medo e passa a se tornar um território de construção. E nesse momento começa a nascer uma nova identidade. Uma identidade que não aceita mais a pobreza como sentença final, mas passa a enxergar a prosperidade como uma realidade possível, que está sendo construída dia após dia. O valor do conhecimento que transforma destinos. A pobreza também se alimenta da ignorância. Não da falta de inteligência, mas da falta de conhecimento aplicado. Muitas pessoas trabalham duro durante anos, mas continuam no mesmo lugar porque nunca aprenderam princípios que geram crescimento verdadeiro. Trabalho sem direção pode cansar, mas raramente constrói prosperidade. Esforço sem aprendizado tende a repetir os mesmos resultados. É por isso que tantas pessoas passam décadas lutando e ainda assim permanecem presas ao mesmo ciclo financeiro. A sabedoria antiga alerta com clareza: o sábio ouve e cresce em conhecimento. Essa frase revela algo poderoso sobre crescimento pessoal. Quem decide aprender constantemente amplia sua capacidade de enxergar oportunidades, resolver problemas e criar novos caminhos. Conhecimento é uma das ferramentas mais poderosas para romper com a escassez. Ele muda a forma de pensar, ele expande a visão, ele revela estratégias que antes pareciam invisíveis. Muitas vezes, aquilo que separa uma vida de luta constante de uma vida de prosperidade é simplesmente o acesso ao entendimento correto. Mas há um detalhe importante: conhecimento só transforma quando é aplicado. Ler, ouvir e aprender são apenas o começo.
A verdadeira mudança acontece quando a sabedoria começa a influenciar decisões diárias. Provérbios declara algo profundo. A sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Essa orientação mostra que investir na própria mente é um dos passos mais valiosos na construção de uma vida próspera. Quando alguém se dedica a crescer intelectualmente e espiritualmente, sua capacidade de gerar valor também cresce. Esse processo exige humildade. Humildade para reconhecer que ainda há muito a aprender. Humildade para ouvir conselhos. Humildade para estudar princípios que outras pessoas já descobriram antes. Quando a mente se abre para aprender, novas possibilidades começam a surgir. Ideias aparecem, soluções surgem para problemas antigos. Caminhos que antes pareciam impossíveis começam a ser compreendidos. Também existe um aspecto espiritual nesse processo. Provérbios ensina: a sabedoria clama nas ruas. Isso significa que princípios de crescimento estão disponíveis para aqueles que realmente desejam ouvir. Mas apenas quem tem disposição para aprender consegue perceber essas oportunidades. Cada conhecimento adquirido se torna uma ferramenta. Cada princípio compreendido se transforma em uma nova forma de agir. E com o tempo, essa acumulação de sabedoria começa a produzir resultados concretos. A transformação financeira raramente acontece apenas por sorte. Ela costuma nascer da combinação entre disciplina, visão e conhecimento aplicado. Quando esses elementos se unem dentro de uma mente determinada, o caminho para sair da pobreza começa a se tornar cada vez mais claro. E quanto mais alguém aprende, mais preparado se torna para construir uma vida que não seja apenas sobrevivência, mas crescimento contínuo e prosperidade verdadeira. A força do trabalho diligente. Nada destrói mais sonhos do que a ilusão de que prosperidade chega sem esforço. A riqueza verdadeira não nasce da sorte momentânea. Ela nasce da dedicação diária, do trabalho feito com propósito, da persistência que continua avançando mesmo quando os resultados ainda são pequenos. Muitos querem prosperar, mas poucos estão dispostos a enfrentar o processo que a prosperidade exige. Querem mudança, mas não querem pagar o preço da disciplina. Querem crescimento, mas evitam o esforço prolongado que transforma habilidades em valor. A sabedoria confronta essa mentalidade com uma declaração direta. Quem trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão diligente enriquece. Essa verdade revela que prosperidade não é apenas uma questão de oportunidade, mas também de postura. A diligência cria caminhos onde antes parecia não haver saída. Trabalho diligente não significa apenas esforço físico. Significa dedicação inteligente. Significa colocar atenção, qualidade e intenção naquilo que você faz. Significa desenvolver habilidades que aumentem seu valor. Significa tratar cada tarefa como um degrau para algo maior. A pobreza muitas vezes ensina a sobreviver, mas não ensina a construir. Quem decide romper com esse ciclo precisa desenvolver uma mentalidade diferente. Precisa enxergar cada oportunidade de trabalho como uma chance de crescimento. Precisa transformar cada experiência em aprendizado. Provérbios apresenta uma imagem poderosa para ilustrar essa atitude. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. A formiga trabalha com disciplina, prepara-se antes da necessidade e constrói aos poucos aquilo que garantirá sua sobrevivência futura. Essa sabedoria mostra que prosperidade é construída passo a passo. Pequenos esforços acumulados com constância geram resultados surpreendentes ao longo do tempo. Cada habilidade aprendida, cada tarefa bem executada, cada compromisso cumprido fortalece a base daquilo que está sendo construído. Há também um aspecto de honra no trabalho diligente. Quando alguém decide fazer o melhor com aquilo que tem hoje, sua mente se fortalece. Uma pessoa passa a se enxergar como alguém capaz, confiável
disciplinado. Essa identidade cria uma energia diferente nas decisões e nas atitudes. Trabalhar com diligência também abre portas inesperadas. Pessoas observam dedicação. Oportunidades surgem para aqueles que demonstram compromisso. Confiança é construída quando alguém mostra constância e responsabilidade. A transformação financeira raramente acontece em um único momento grandioso. Ela acontece em centenas de pequenos momentos de esforço silencioso. Momentos em que você escolhe continuar avançando enquanto outros desistem. Quando alguém abraça o valor do trabalho diligente, algo profundo começa a mudar. O esforço deixa de ser visto como peso e passa a ser visto como ferramenta de construção. E com o tempo, aquilo que começou como simples dedicação diária começa a se transformar em resultados que antes pareciam distantes. O domínio sobre os desejos que mantém muitos na pobreza. Uma das armadilhas mais silenciosas da pobreza não é a falta de dinheiro. É a falta de controle sobre os próprios desejos. Muitos trabalham duro, recebem algum recurso, mas o dinheiro desaparece rapidamente porque a mente foi treinada para satisfazer impulsos imediatos, em vez de construir um futuro sólido. A pobreza muitas vezes cria uma mentalidade de recompensa rápida. Depois de tanto sofrimento, surge a vontade de aproveitar qualquer pequeno ganho sem pensar nas consequências. O problema é que essa atitude, repetida muitas vezes, destrói qualquer possibilidade de crescimento financeiro. A sabedoria fala com clareza sobre isso. Quem ama os prazeres empobrecerá. Essa frase não condena a alegria ou o descanso. Ela revela um princípio profundo sobre autocontrole. Quando o prazer imediato governa as decisões, o futuro acaba sendo sacrificado. Dominar os próprios desejos é uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver. Isso significa aprender a adiar recompensas. Significa resistir a impulsos que oferecem satisfação momentânea, mas que roubam oportunidades maiores. Provérbios também ensina: melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Essa sabedoria mostra que a maior vitória de um ser humano não está fora, mas dentro. Quem domina a própria mente possui uma força que muitos nunca desenvolvem. O autocontrole transforma completamente a relação com o dinheiro. Em vez de gastar por impulso, a pessoa começa a pensar em construção. Em vez de buscar satisfação imediata, passa a investir no crescimento futuro. Cada decisão financeira passa a ter intenção e propósito. Essa mudança de mentalidade cria algo poderoso: liberdade progressiva. Aos poucos, recursos que antes desapareciam começam a ser direcionados para projetos, aprendizado, oportunidades e crescimento. O dinheiro deixa de ser apenas algo que passa pela sua mão e passa a ser uma ferramenta que trabalha em seu favor. Controlar desejos também fortalece a disciplina emocional. A pessoa aprende a lidar com frustrações sem recorrer a gastos impulsivos ou decisões precipitadas. Essa maturidade cria estabilidade, algo essencial para quem deseja construir prosperidade duradoura. Há também um aspecto espiritual nesse domínio. Provérbios afirma: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Isso mostra que o caráter desenvolvido nas pequenas decisões prepara alguém para responsabilidades maiores. Quando alguém aprende a controlar impulsos e direcionar seus recursos com sabedoria, algo começa a mudar profundamente. A pessoa deixa de viver reagindo aos desejos momentâneos e passa a construir um caminho consciente de crescimento. E nesse processo, a liberdade financeira começa a nascer lentamente, não como um golpe de sorte, mas como o resultado de uma mente que aprendeu a governar a si mesma. A coragem de abandonar a mentalidade de vítima. A pobreza se fortalece quando a mente aceita o papel de vítima permanente. Quando alguém acredita que sua história já foi decidida pelas circunstâncias, algo perigoso acontece.
A vontade de lutar começa a desaparecer. A pessoa passa a observar a vida como se estivesse condenada a repetir o mesmo ciclo para sempre. Essa mentalidade é silenciosa, mas extremamente destrutiva. Ela sussurra ideias como: nada muda para mim, sempre foi assim, não adianta tentar. Com o tempo, essas frases deixam de ser pensamentos passageiros e se tornam crenças profundas que limitam cada decisão. A sabedoria confronta essa postura com firmeza. O preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Essa frase revela uma verdade que muitos evitam encarar. Desejar uma vida diferente não é suficiente. Esperar que algo mude sozinho também não. A transformação exige atitude, exige coragem para sair da posição de quem apenas lamenta e assumir a postura de quem constrói. Ser vítima pode até parecer confortável no início, porque transfere a responsabilidade para fora. Mas essa postura também rouba o poder de mudança. Quem acredita que não possui controle sobre a própria vida, acaba desistindo antes mesmo de tentar. Por outro lado, quando alguém decide abandonar essa mentalidade, algo poderoso começa a acontecer. A mente deixa de focar apenas nas injustiças do passado e passa a buscar caminhos para construir um futuro diferente. Provérbios ensina: o justo pode cair muitas vezes, mas torna a levantar. Essa sabedoria mostra que a queda não define o destino de uma pessoa. O que realmente define é a decisão de continuar levantando, aprendendo e avançando. A coragem de sair da posição de vítima exige honestidade interior. Exige reconhecer que alguns erros foram cometidos. Exige admitir que algumas oportunidades foram ignoradas. Exige encarar verdades que talvez tenham sido evitadas durante anos. Mas essa honestidade também abre uma porta extraordinária. Quando alguém assume que ainda possui capacidade de reconstrução, a mente começa a recuperar força. A esperança volta a aparecer. A energia para agir começa a crescer novamente. A vida nunca foi justa para todos. Algumas pessoas começaram com mais vantagens. Outras enfrentaram obstáculos muito maiores. Mas a história mostra algo impressionante. Muitos que transformaram sua realidade começaram exatamente de cenários difíceis. O que separa aqueles que permanecem presos daqueles que rompem com a escassez quase sempre é uma decisão interior. A decisão de parar de olhar apenas para aquilo que faltou e começar a trabalhar com aquilo que ainda está disponível. Quando essa mudança acontece, a mente deixa de ser dominada pelo passado e começa a ser guiada pela visão de um futuro diferente. E é nesse momento que a jornada de transformação ganha força real, porque a pessoa finalmente assume o papel de protagonista da própria vida. A fé que move a mente antes de mover a realidade, toda grande transformação começa invisível.